Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Nilson Teixeira e nós estamos aqui trazendo mais uma vez um estudo da Palavra de Deus, o Evangelho de João. E agora nós vamos fazer a leitura da segunda parte do capítulo 2. Nós fizemos a primeira parte e agora vamos fazer a segunda. O link da primeira parte vai estar na descrição desse vídeo e vice-versa, também o link da segunda parte vai estar na descrição do primeiro, ok? Então pegue a sua Bíblia, João capítulo 2, do versículo 13 em diante. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhes Jesus: Destruirei este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele dissera. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele ainda em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Esse texto é um texto que as pessoas gostam muito de usar hoje para justificar até algumas coisas que são normais na igreja, ou para condenar. Algumas pessoas condenam até a igreja que faz uma barraquinha para vender coxinha, pastel, diz que não pode vender na igreja porque a igreja é casa de oração e não pode vender nada na igreja. A gente precisa ler o texto no contexto, para que a gente não afirme uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Nós precisamos entender a situação que está acontecendo aqui e o porquê que Jesus tomou essa atitude. Eu já ouvi também de pessoas de mais idade dizerem assim: Jesus nunca pecou. Jesus pecou ali naquele momento porque ele se irritou com aqueles homens. Não, Jesus não pecou aqui nesse momento. Se você de repente ouviu essa história e até acreditou nessa história, porque pelo fato de Jesus ter repreendido aqueles homens, ele pecou, está enganado. Jesus não pecou. Jesus ali expressou algo que estava no coração de Deus, porque o que aqueles homens estavam fazendo era muito errado. Mas vou explicar por que era errado. Quando nós vemos aqui, o templo era o local onde se fazia os sacrifícios dos animais. Então, as pessoas vinham, traziam seu animal, ia ser sacrificado, e ali apresentavam o sacerdote. O sacerdote determinava se aquele animal era puro para o sacrifício ou impuro, segundo as regras da lei. O que estava acontecendo no templo de Jesus? Imagine só uma situação. Uma pessoa viajava muito longe, porque era assim, as pessoas não tinham carros como nós temos hoje, não tinham ônibus, não tinha trem, avião, nada disso. Às vezes viajavam dias para chegar no templo para oferecer o seu sacrifício. Então as pessoas viajavam de muito longe, levavam o seu sacrifício. Chegavam no templo, eles eram informados que aquele animal não servia para o sacrifício. Aquele animal estava impuro, era impuro. Então o que eles deveriam fazer? Voltar para casa, andar 2, 3, 4 dias, ir para casa de novo e voltar depois, 3, 4 dias depois,
com outro animal para ver se... Então, isso era inviável. Então, no templo, existiam aqueles que vendiam animais para que, se no caso você precisasse de um animal, ou tivesse um animal impuro, ou tivesse que comprar um animal ali, você levava o dinheiro e comprava um animal, ou trocava o seu animal, pagava a diferença. É por isso que a gente vê a figura dos cambistas ali também, porque no templo, o templo tinha o seu dinheiro próprio, então as pessoas tinham que chegar com o dinheiro comum e trocar pelo dinheiro do templo. Então tudo isso acontecia, só que a corrupção tinha entrado naquele meio. A corrupção tinha entrado naquele meio, então as pessoas chegavam ali, provavelmente já havia um acerto dos sacerdotes com os cambistas, com os vendedores de animais. Então a pessoa chegava com seu animal, o sacerdote falava: é impuro, mas nós temos aqui um animal puro que você pode comprar. E a pessoa comprava um outro animal por um valor maior e deixava o seu animal ali, e com isso as pessoas eram enganadas. Havia um comércio em cima disso para que as pessoas fossem enganadas. Então é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando de vender pastel, de vender coxinha na igreja, não, irmãos. Os irmãos vão fazer um trabalho, estão vendendo uma camisa para ajudar missionário. Não é disso que a Bíblia está falando, não. Tem gente que é radicalmente contra qualquer venda na igreja. Não pode vender livro, não pode vender CD, não pode vender isso, não pode vender aquilo. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da armação, da injustiça, da corrupção que havia ali naquele momento. Então foi contra isso que Jesus se levantou e foi contra isso que Jesus manifestou a sua ira. E aí os discípulos, lembraram do texto do Salmo que fala: o zelo da tua casa me consumiu. É o zelo da casa de Deus que fez com que ele agisse daquela forma. E quando Jesus fala sobre a destruição do templo, destruiria o templo e em 3 dias o levantaria novamente, ele não estava falando do templo de pedras, do templo construído por mãos humanas. Ele estava falando dele mesmo, da forma que ele seria entregue, da forma que ele morreria e ressuscitaria para a salvação de todo o que crê. Então, quando nós lemos esse texto, há muita mensagem de Deus para nós. Nós precisamos entender que Deus odeia o pecado. Deus detesta o pecado, mas Ele enviou seu Filho para nos resgatar do pecado. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus veio como homem, viveu como homem, venceu como homem, ressuscitou e fez tudo isso para que nós hoje tivéssemos salvação, tivéssemos vida eterna. As pessoas hoje em dia estão muito cheias de religião, como aqueles homens no templo. Eles eram os homens da religião. Mas o que nós temos hoje, o que nos é oferecido hoje através de Cristo, não é uma nova religião. As pessoas tentam colocar um título e colocar: o cristianismo é uma religião. Não, o cristianismo é um relacionamento com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que é e é isso que deve ser. Então, se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer isso agora. Aonde você estiver ouvindo esse áudio, faça essa oração comigo. Repita essas palavras e eu creio que o Senhor vai entrar na sua vida e vai fazer algo de maravilhoso e de tremendo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, no meu coração, muda o meu modo de pensar, o meu modo de viver. Eu quero viver somente para Ti, Senhor. É em Teu nome que eu peço. Amém. O Senhor te abençoe, tenha um excelente dia e lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com alguém esse vídeo, porque com certeza vai abençoar a vida de alguém. Deus abençoe, até o próximo capítulo do Evangelho de João.